pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Afrânio Diniz. Vamos falar sobre o Cavaleiro Preso na Armadura. O Cavaleiro Preso na Armadura teve sua primeira publicação em 1990. O autor dessa obra é Robert Fisher, um norte-americano, que no final falaremos mais detalhadamente sobre ele, sua vida e suas obras. O livro ele traz grandes lições de autoconhecimento, ou até mesmo para alguns de autoajuda. É uma obra muito simples, a linguagem é simples, a leitura é simples, mas de profundo impacto em relação à vida do ser humano. Nesta obra, o cavaleiro percebe-se preso em sua armadura e, a pedido de sua esposa, ele tenta se livrar dela, da sua armadura, mas não consegue. Então ele procura a ajuda de outras pessoas e a partir daí dá-se início a uma batalha que talvez seja a maior batalha que ele vai enfrentar na sua vida, que é a busca do autoconhecimento. A obra é dividida em 7 capítulos, são mais ou menos 100 páginas. Em uma leitura de talvez 2 ou 3 horas você consegue ler o livro totalmente. Os personagens do livro, os personagens principais seriam o próprio cavaleiro, a sua esposa Juliet, o seu filho Christopher, o mago Merlin, que é a pessoa que vai dar as orientações para o cavaleiro, Rebecca, que é um pombo que fala, dialoga com os outros personagens da história, e Esquilo. O enredo do livro ele dá-se em época medieval e conta a história de um cavaleiro que era ávido por batalhas. A pedido de sua esposa, o cavaleiro tenta retirar a armadura, mas aí ele percebe que essa armadura já está presa ao seu corpo. Ele não consegue retirá-la de forma alguma. Então ele sai em busca de ajuda. E durante essa busca, ele encontra o mago Merlin, o qual mesmo achava que já havia desaparecido há muitos anos. Então o mago Merlin resolve ajudá-lo, só que ele oferece 2 opções ao cavaleiro. Ele deveria escolher entre 2 caminhos, né? Entre o caminho da verdade, que era um caminho desconhecido para o cavaleiro, um caminho cheio de obstáculos, ou o caminho que o cavaleiro já conhecia, que era o caminho que ele já percorria há muito tempo, que era o das batalhas, de usar a sua armadura o tempo inteiro, de voltar àquela vida anterior. Como o cavaleiro estava querendo se livrar da armadura a pedido de sua esposa, ele resolve trilhar o caminho da verdade. Nessa trilha desse caminho da verdade, ele é acompanhado pelo pombo de nome Rebeca e pelo esquilo. E então ele começa a sua jornada. Dentro dessa jornada, ele vai passar por inúmeros desafios. Os 3 maiores desafios são representados por castelos. O primeiro castelo está o desafio do silêncio. O segundo castelo, o desafio do conhecimento. E o terceiro castelo está o desafio da vontade e da ousadia. De acordo com os desafios que o cavaleiro vai enfrentando, ele sozinho vai percebendo que a armadura ela vai se desprendendo do seu corpo, mas aí ele vai ter que enfrentar mais desafios. E como não podia faltar, não é? Ele enfrenta um dragão. Não um dragão que ele já tem enfrentado, mas o maior dos dragões. É um dragão criado por sua própria mente. E ele o enfrenta, em alguns momentos tenta desistir, mas aí ele é auxiliado, tanto pelo pombo Rebeca quanto pelo esquilo. E aí ele segue em frente, consegue vencer o dragão, mas ainda tem mais um desafio. O desafio de se desprender das coisas que ele conhecia e tentar enfrentar, tentar realizar coisas novas. Só que ele, muito preso àquilo, não quer soltar, não quer enfrentar, não quer
conhecer. Durante a leitura do livro, o que se percebe é que o cavaleiro, ele tenta conhecer a si próprio, conhecer suas vontades, conhecer os seus desejos, conhecer as suas falhas. E no último desafio, né, no último capítulo, ele encontra-se escalando uma montanha e chega em certo ponto que ele não consegue sair, nem subir, nem descer, nem ir para um lado, para o outro. E a única opção dele é soltar, pular daquela montanha, largar a montanha que ele segurava com tanta força e se jogar para o desconhecido. Após fazer isso, após se jogar, ele achava que ali era o fim, mas na verdade era só o início. Era o início de sua nova vida, né? De mudar, de voltar a dar valor às pessoas que estavam ao seu redor. E isso caracteriza o autoconhecimento que o cavaleiro tem quando passa por todos esses desafios e no final ele entende porque deveria ter passado por tudo isso e entende tudo que fez de bom ou de ruim em sua vida anterior. É claro que essa armadura que o cavaleiro utilizava não era uma armadura física, palpável, mas sim um escudo mental, uma muralha mental criado pelo próprio cavaleiro para esquecer os seus medos, esconder os seus medos, na verdade, esconder os seus defeitos, esconder das outras pessoas de como na realidade ele era. Como já mencionado antes, o autor do livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, é Robert Fisher. É um norte-americano, nascido na Flórida em 1822, falecido aos 85 anos, também na Flórida, nos Estados Unidos. Ele, além de escritor, e antes de ser escritor de livros como O Cavaleiro Preso na Armadura, ele foi roteirista de cinema, roteirista de TV, e o gênero que dominava em suas obras era a comédia, tanto na televisão quanto no cinema. Seu último trabalho como roteirista foi em 1986. Em algumas ocasiões, o autor ele declarou que a ideia de escrever o livro surgiu após algumas experiências de quase morte. Esse livro ele demorou mais ou menos 6 anos para ficar pronto. Pessoal, essa foi a nossa resenha de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, da nossa resenha, assine o nosso canal, deixe seu like, ative as notificações. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para, se você quiser adquirir o livro, e adquirindo o livro por esse link, você ajuda a trazer mais conteúdo, com mais qualidade e com muito mais frequência. Um abraço a todos e até a próxima resenha.